A paz do Senhor, amadas Déboras, bom dia! Passando para deixar a minha contribuição nesse devocional que traz um tema tão forte, um tema que nos dá a certeza de que em Deus a força nunca se acaba. Nós estamos usando o texto de Isaías 26:4, que diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Em que você tem confiado, minha irmã? Em que você tem confiado no seu dia de tribulação, no seu dia de angústia, no seu dia difícil? Eu já passei por muitas situações na minha vida em que o dia mau chegou na minha casa. O dia mau chegou e eu já não sabia mais em quem confiar. Houve momentos em que eu perdi a confiança em alguns irmãos, perdi a confiança nas minhas certezas, nas minhas convicções, duvidei da minha fé, duvidei da minha trajetória com Deus. E nesses momentos eu precisei de um alicerce que fosse mais poderoso do que as minhas convicções. Esse alicerce é o Senhor. Sabe aquele homem que fez a casa na rocha e o outro que fez a casa na areia? Em um momento da minha vida eu descobri que a minha casa não estava construída numa rocha, mas estava construída na areia. E ela caiu. E a minha casa caiu. Houve muitas tribulações no meu casamento, muitas dificuldades com os filhos, momentos em que meus filhos se desviaram da presença do Senhor. E naquela hora eu precisei crer de todo o meu coração que ainda havia tempo de construir a minha casa sobre uma rocha. E essa rocha não é qualquer rocha, ela é uma rocha eterna. É uma rocha cuja força nunca vai se esgotar. E nós precisamos lembrar disso muitas vezes em nossa vida, irmã. Diante de um diagnóstico, diante de uma crise financeira, diante de um problema que nós julgamos sem solução, nós precisamos rever em que estamos construindo a nossa casa. Porque tem momentos que as nossas forças vão falhar, mas a força do Senhor jamais vai se acabar. Em Isaías, no capítulo 40, o verso 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós precisamos entender isso, que no Senhor é que as nossas forças são renovadas. Hoje em dia nós estamos usando muito o coach, as palavras positivas, nós estamos muito usando dos artifícios modernos, mas nós precisamos entender que o único que é rocha eterna é o Senhor. É Ele que vai nos dar a força para conseguir chegarmos do outro lado. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: sim, Senhor, que deserto foi esse que o Senhor me trouxe? Mas nesse deserto nós podemos olhar para trás e dizer: eu não estou mais no Egito. Eu estou a caminho de uma terra prometida, que o Senhor tem para mim. Ele é a rocha eterna em quem eu posso confiar. Ele vai te dar as forças, ele vai te renovar, ele vai te instruir, ele vai te dar as ferramentas que você precisa. O reino de Deus, queridas, é um reino baseado em princípios e não na nossa própria força, na força do nosso braço. No livro de Provérbios, capítulo 3, fala que nós não devemos confiar na força do nosso braço e nem na nossa própria inteligência, mas nós devemos confiar em um Deus que é perpétuo, que é eterno, que a sua força, que Ele é uma rocha eterna e a sua força sobre nós se renova todos os dias. Nunca se acaba, nunca se acaba. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? Porque o Senhor
é esse Deus Todo-Poderoso, em quem podemos entregar, descansar e confiar. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Bom dia e a paz do Senhor.